Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as notificações. No vídeo anterior nós estávamos falando quando Jesus foi à festa dos tabernáculos, festa das cabanas ou festa de Sucote. Esses três nomes aí são ligeiramente comuns aí quando vai se referir a essa festa. E ali a gente viu que Jesus ele começou a ensinar. Primeiro ele foi em secreto, depois ele começou a ensinar e ensinar publicamente, né? Naquela festa. E aqui a epígrafe do texto é: Jesus é o Cristo? Tipo uma pergunta: Jesus realmente é o Cristo, aquele que havia de vir? Bom, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar: não é este o homem que estavam procurando matar? Confirmando aquilo que a gente tinha falado de que essas pessoas queriam matar ele, tá? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. E aqui eles estavam claramente fazendo uma referência e falando que Jesus ele entre aspas viria do céu e que ninguém ia saber de onde ele é, né? Mas as outras pessoas tinham uma referência diferente da onde Cristo viria. Então por isso a gente vai continuar aqui. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou: Sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. E aqui ele está falando que principalmente as pessoas não conheciam o Pai, por isso não entendiam da onde ele era. Claro que existia uma profecia ali relacionada ao lugar da onde Cristo viria, e nos outros evangelhos nós temos a referência que ele nasceu em Belém, e de Belém ele fugiu para o Egito, depois ele voltou do Egito e foi para a Galiléia, particularmente lá em Nazaré, tá? Então, ele nasceu realmente em Belém, onde a profecia indicava, mas por ele ter sido criado em outro lugar, as pessoas achavam que ele nasceu naquele lugar, e na verdade não foi isso que aconteceu, porque as escrituras falam a respeito do local de nascimento e não do local onde ele iria viver por toda a sua vida. Mas muito bem, vamos lá. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos porque a sua hora não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram e diziam: Quando o Cristo vier, fará sinais milagrosos, mais sinais milagrosos do que este homem fez. Então, algumas pessoas tentaram prendê-lo no sentido de foram enviadas para prendê-lo, mas não prenderam a ele porque ali não era a hora dele ainda. Então, as forças espirituais não estavam cooperando para que ele fosse preso naquele momento. Nós sabemos que no momento da crucificação, o Senhor deixou, Deus falando como Pai, o Pai deixou com que Cristo fosse preso. Então, Deus primeiramente permitiu, mas ali a gente sabia que existia um mover espiritual ali das forças das trevas para colocar Jesus e crucificar ele, entendeu? Então, as forças espirituais, elas ainda não tinham essa liberdade no momento ali, porque justamente Deus não deixou, não era a hora dele ir ainda. E as pessoas ficaram admiradas e falou: beleza, ó, esse cara já tá fazendo um montão de milagre. Quando o Cristo vier mesmo, será que ele vai fazer mais milagre que esse cara já tem feito? Muito bem. Então, os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então, os chefes dos sacerdotes, os fariseus, enviaram guardas do templo para o prenderem. E disse-lhe Jesus: Ó, estou com vocês apenas. E esses guardas que foram prender, provavelmente foi essa tentativa de prisão aqui frustrada. A gente vai ver o porquê que foi frustrada. Então disse-lhe Jesus: Estou com vocês apenas por um pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Eu não e vocês não podem ir ao lugar aonde eu estarei. Ele estava falando aqui a respeito do quê? Primeiro a respeito
do Hades, que ele desceria ali. A gente vai ver isso aí em Pedro. A carta de Pedro fala que Jesus ele desceu ali, pegou a chave do inferno de Satanás e depois ele foi e ascendeu ao céu. Ou seja, Deus não viu ele, Deus não deixou ele ver a corrupção. E apesar disso, ele que dominou todas as coisas. Mas muito bem, ele estava falando a respeito de uma jornada espiritual que ele faria descendo até mais longe onde ele poderia, tá? E depois subindo até onde ninguém sem ele subiria também. Bom, perfeito. E aí, ele tá falando justamente isso porque as pessoas iriam procurar ele e não iam encontrar, porque ele estaria numa jornada nos lugares celestiais, assim, vamos dizer por assim. É lugar que não pode ser acessado humanamente, a não ser que você morra e aí você vai para um lugar ou para o outro. Mas no caso de Jesus, ele não ficava restrito a algo porque ele tinha liberdade ali para transitar justamente por ter o poder de Deus e por ser Deus, como a gente já viu no capítulo 1 lá. E aí os judeus disseram uns aos outros: Onde pretende ir esse homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? É o que ele o que ele disser e o que ele quis dizer quando ele falou: Vocês procurarão por mim e não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Então eles estavam achando que Jesus ia para onde estavam os gregos pregar para o povo judeu que estava espalhado ali justamente no Império Romano. Mas não é o que ele estava falando. Então, em todo momento, essas pessoas sempre estavam olhando no sentido humano e no sentido físico e nunca entendendo o propósito espiritual que Jesus ele tinha a respeito tanto da missão dele como de todas as outras coisas. Bom, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ou seja, primeiro ele precisou ser glorificado e sair do plano terreno para que Deus pudesse enviar o Consolador a essas pessoas e o Consolador aí sim fazer o seu papel. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre os povos disseram: Certamente este homem é profeta. Outros disseram: Ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: Como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, perfeitamente a gente vê aqui como as pessoas estão divididas e provavelmente aquelas pessoas que achavam que ele era o profeta e não o Cristo é porque não entenderam que ele, apesar de estar morando na Galiléia, vindo de Nazaré ali, ele tinha nascido em Belém. Então elas, como não tinham acesso a essa informação e ele também fez questão de não falar, essas pessoas elas reconheceram ele como profeta e outras até mesmo como Cristo e outras como nada, porque para eles Jesus ele como não tinha uma descendência boa ou morou num lugar famosinho onde todo mundo achava que ele iria morar, que na verdade ele não morou, ele nasceu e não morou, então o pessoal achou que ele não era o Cristo. Bom, mas na verdade tudo isso era uma forma de negar ele, porque com certeza se alguém tivesse perguntado aonde ele nasceu, ele haveria falado, ou pelo menos questionassem ele a respeito disso. Perguntar diretamente sobre a profecia. Imagina alguém perguntando, Jesus, mas o Messias não deveria vir de Belém, aonde nasceu Davi? E você veio de Nazaré. Por que você está se dizendo Cristo e veio de Nazaré? Com certeza ele iria explicar. Inclusive, a gente viu Felipe. Felipe, quando foi chamado por Jesus, o que aconteceu? Jesus falou para ele: Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Porque quando chamaram Felipe, Felipe perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A pessoa falou: vem e vê, ou seja, comprove você mesmo.
tenha as suas próprias experiências, veja por si e busque o conhecimento você. Então, com certeza, Felipe e os outros discípulos chegaram a essa questão com Jesus e Jesus com certeza o respondeu. A gente vê aqui como as pessoas, elas achando que Cristo iria fazer uma coisa e não fazia, em vez de perguntar a ele, ficavam tirando todo tipo de conclusão, porém todas conclusões até mesmo sem um fundamento, porque o fundamento era justamente ter a informação correta e saber de onde que ele veio. Bom, e aí a gente chega aqui na epígrafe final, né, que é a incredulidade dos líderes judeus, e finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ou seja, essas pessoas foram enviadas a Cristo, porém elas não prenderam Cristo. E por quê? Aí eles falam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. E aí os caras ficaram bravos, ó. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que não entende nada da lei é maldita. Ou seja, os fariseus e as pessoas da lei não estavam crendo. Mas o próprio povo tinha uma questão ali e eles começaram a crer em Jesus, não todos, né? Mas alguns, e até mesmo por conta dessa crença, esses líderes aqui falaram que ele era ralé e não entendiam da lei e era uma raça maldita. Olha que complicado, né? Bom, e aí a gente vê assim como eles tinham raiva. Bom, e Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo, o que ele está fazendo? Ou seja, Nicodemos aqui, de certa maneira, até estava falando aqui sobre algo verdadeiro, sobre algo que estava acontecendo. E ele tinha um questionamento válido. Se essas pessoas elas também fossem questionar a Jesus, não só no sentido de matá-lo, mas de questionar e verdadeiramente buscar a verdade e não somente julgar pela aparência, mas julgar segundo o pleno conhecimento, elas talvez chegariam aí na conclusão de que ele seria Cristo. Bom, eles responderam: você também é da Galiléia? Verifique e descobrirá que da Galiléia não surge profeta. E realmente da Galiléia não surgia profeta no sentido de descendência. Porém, as pessoas estavam questionando aquilo que era errado. Em vez de saber o fundamento e aquilo que Jesus falava, estava querendo saber da origem da descendência dele. Eu tô aqui falando, porém, da palavra de Deus para vocês e eu sou da Zona Leste. Era como se a Zona Leste fosse a Galiléia daquele tempo, da Zona Leste de São Paulo, né? E eu fosse um cara que fosse discriminado unicamente por conta de eu ter vindo da Zona Leste e não saber o que tá falando. Na verdade, eu sei o que eu tô falando, estou explicando aqui há vários dias, várias passagens, não só uma. Estou explicando o contexto geral, a especificidade da passagem e essas pessoas elas não tinham vontade de saber aquilo que estava sendo falado. E talvez alguém olhe e veja, sei lá, um cara aí gravando do computador dele e pode não ter uma multidão seguindo ele e pode até falar, esse cara não sabe do que está falando. Mas na verdade, essas pessoas elas não atentam ao conteúdo, mas elas sempre se atentam à forma como está encapsulado todas essas coisas. E quando nós nos atentamos à forma, a gente não consegue chegar a um pleno conhecimento daquilo que está sendo falado. Porque se você se atenta mais à forma do que ao conteúdo, você perde a essência daquilo que poderia ser algo verdadeiro, algo que você poderia extrair algo. Então, muito bem. E aqui é um dos versículos que eu mais gosto também, que é o João 7:53. Então cada um foi para sua casa, ou seja, chegou na confusão, blá 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 blá, desenrolou, e aí o que acabou? Acabou que cada um foi para sua casa porque aquela hora ainda não era a hora de Jesus ele ser morto como um sacrifício, como um cordeiro pascual. Então, aqui a gente falou, né? Bastante coisa. Depois vamos ver o capítulo 8. E no capítulo 8 tem bastante coisas legais aqui.
pois esse capítulo aqui ele fala sobre como Jesus vai abordar esses caras ainda, tá? Essa treta, que essa confusão ainda não acabou. Ela vai durar até esse capítulo 8, onde Jesus ele vai falar um montão para esses caras aqui e vai fazer um montão de coisa e os caras vão ficar pistola porque as coisas que Jesus faz eles não têm como refutar, porque é sempre com obras vivas, ou seja, obras que vêm da parte de Deus, como curas e etc, etc, etc. Tá? Bom, então curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e nos ajude a crescer com esse canal. Você é muito bem-vindo, chame outras pessoas, fale, ó, tem uma palavra bacana para você aqui, que nós precisamos aí de todo o apoio aí. Se não quiser apoiar também, o problema é seu. Estando ouvindo aí, pelo menos vai que Deus faz a obra na sua vida. Amém? Fiquem com Deus, valeu, bom proveito.